Boa noite, está começando Conversas Cruzadas, programa de debates da TV Com, transmitido pela NET e Via Max. A partir de hoje, eu estarei substituindo Renato Igor, enquanto ele faz a cobertura jornalística da viagem do governador de Santa Catarina à Europa. Cobertura esta que você pode acompanhar pelos veículos da RBS. De volta à pauta aqui do Conversas Cruzadas, o polêmico Programa Nacional de Direitos Humanos, apresentado em dezembro de 2009. Hoje vamos discutir uma parte importante do texto que diz que o aborto deixa de ser considerado crime. O decreto favorável ao aborto leva em conta a autonomia das mulheres para decidirem sobre seus corpos. Esse item recebeu muitas críticas, principalmente da Igreja Católica, o que fez o presidente Lula rever o trecho. Segundo o presidente, o texto não traduz a posição do governo, por isso é bem provável que o decreto sofra alterações. Você vai poder participar do debate esta noite, mandando perguntas e a sua opinião. Participe pelo telefone 48-3216-2828, também pelo e-mail conversas@tvcom.com.br ou pelo Twitter, twitter.com/conversastvcom. Acesse também o nosso blog, cliquerbs.com/conversas cruzadas. Conosco aqui no programa o professor de Direito, Rafael Mendonça, também com a gente o padre doutorando em Bioética, Hélio Luciano Oliveira, a coordenadora do CLADEM, o Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher, Samantha Buglioni, e o coordenador da Pastoral da Juventude da Arquidiocese de Florianópolis, Guilherme Pontes. Conversas Cruzadas tem patrocínio de Modecol Móveis e Decorações, alta classe em móveis sob medida, Cronos, a solução completa para a segurança, Colégio Antônio Peixoto, no Balneário Estreito, a sua escola no continente, Dimas, seu revendedor Ford Edge para Santa Catarina, e Sezuski, processo seletivo 2010. Faça já a sua inscrição. Começando então pelo professor de Direito, professor Rafael, levando em conta os aspectos legais, conceituais e históricos, é correto o governo falar de aborto num texto sobre direitos humanos? Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Sim, analisando o projeto que foi feito e a abrangência que ele tem, esse tema, que é um tema que vem sido postergado, né, do tratamento da consideração igual das mulheres há muito tempo, realmente tem que entrar num tema como esse. E a forma que ele foi colocado, que é incentivar a aprovação do projeto de lei, demonstra que não existe, né, principalmente pelo processo que foi feito para a aprovação do projeto, que não existe nenhum tipo de equívoco no processo democrático para a construção dele. Diversos foram as reuniões públicas para a escolha dos temas de principal relevância para a sociedade, né, e esse foi um dos que foram os mais aclamados e, desse ponto de vista jurídico, ele está dentro dos padrões democráticos e é o que mais se espera nesse momento que se aprove. Do ponto de vista jurídico, se opor ao fato de o aborto deixar de ser crime significaria se opor aos direitos humanos, então? Não. Com certeza. Em alguma medida, deixar de ser crime... Não, o aborto deixar de ser crime, ele sustenta, na verdade, uma compreensão coerente de direitos humanos no Brasil. A criminalização do aborto viola sucessivamente no Brasil direitos fundamentais. Esse é o principal problema. Alguns críticos desse decreto colocaram a seguinte questão: quando alguém defender a proteção à vida, estaria atacando um direito humano? É essa dúvida que está em discussão. Essa é uma falsa estrutura de linguagem, né? A descriminalização do aborto não viola a proteção à vida. A descriminalização do aborto, ela impede que as pessoas possam efetivamente decidir, né? Ela permite que as pessoas possam decidir sobre um processo efetivo da sua vida privada. Porque no que se refere à vida efetivamente no Brasil, não existe consenso e o Estado não pode eleger um conceito moral sobre a vida. E aí é uma diferença contundente quando se fala de democracia entre governo e Estado.
O governo, ele viabiliza pressupostos do Estado e o governo, seja ele qual for, não pode se sobrepor a esses pressupostos. Então, no caso, o governo Lula pode sim dizer que ele não é a favor de alguns pressupostos do Estado, mas o governo Lula não pode se sobrepor a esses pressupostos do Estado. Então, em termos de criminalização do aborto, hoje a gente tem dados muito claros. A criminalização do aborto viola o princípio da igualdade, porque algumas mulheres podem fazer o aborto sem ao menos incidir em crime no Brasil. Isso está previsto no princípio da extraterritorialidade do direito penal. Então, uma mulher pode sair do Brasil, ir para o exterior, cometer a prática do aborto, voltar para o Brasil e nem incidir em crime nenhum. Isso é permitido no Brasil. Ela não comete crime. Então, a criminalização do aborto é para algumas mulheres. As mulheres, quando cometem a prática do aborto, elas morrem, na sua maioria são mulheres pobres. Então, o crime de aborto é para algumas mulheres, então são mulheres pobres e, na sua maioria, negras. E o crime do aborto, ele nem mesmo protege a vida para algumas pessoas que compreendem aquele processo como um processo de desenvolvimento da vida. Então, não há qualquer incoerência da descriminalização do aborto e em relação a uma política de proteção à vida e da proteção dos direitos humanos. Antes da gente questionar mais esse ponto da moralidade do aborto, no site da CNBB, padre, da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, o presidente escreveu, ou melhor, um dos bispos escreveu um artigo contra o programa, dizendo o seguinte, abre aspas, essa terceira versão é requentada, carece de melhor parecer jurídico em conformidade com a Constituição Federal. Boa noite. Claro, boa noite. Logicamente, ou seja, o artigo 2º diz que o respeito à vida é fundamental, é um dos direitos fundamentais. A igreja não é contra nada, a igreja não é contra o aborto. A igreja é a favor da vida, é diferente, ou seja, o que eles falaram, o que a Samantha falou, o que o Rafael falou, é verdade. O que ele falou de acrescentar, que era um momento de se discutir isso na realidade do Brasil, é totalmente verdade. O que a Samantha falou também dos problemas sociais que geram, da realidade da mulher, do sofrimento, logicamente que tem a sua parte de verdade. Mas a igreja não é contra isso, a igreja não quer o sofrimento da mulher. O que a igreja quer é o respeito à vida. Ali existe uma vida, ou seja, uma vida humana. Essa vida humana não é direito da mulher decidir sobre a vida humana, como está no texto mesmo do projeto. Não é um direito da mulher decidir sobre outra vida que não é a dela. Ainda que seja uma vida dependente, é uma vida autônoma. Pois se a gente considera que um embrião, um feto pode ser morto, a gente pode considerar também que uma criança recém-nascida também pode ser morta. Esse também é um problema de uma estrutura de linguagem que induz as pessoas que estão nos ouvindo ao erro. É completamente diferente falar de feto e falar de uma criança nascida. Compreender feto como um ser humano com direitos, isso é uma concepção moral. É uma concepção moral que não existe consenso no direito. O direito em nenhum momento conceitua o que é vida e o direito em nenhum momento, em nenhum texto legal, padre, o senhor vai encontrar, senhor vai encontrar algo que diga que a vida humana começa em determinado ponto. O direito não tem esse consenso. E essas regras do direito são as nossas regras comuns. Saindo disso, nós vamos ter algo que o direito defende, que é o quê? A nossa liberdade de crença e pensamento. Então, uma concepção do feto como um ser humano que tem direito à vida é algo da nossa moralidade privada que o direito defende. O único conceito que o direito nos dá é o conceito de morte, que ele vai dizer que morte é morte encefálica. O direito não diz o que é vida, o direito não diz quando começa a vida. O direito diz o que é morte. E aí, afirmar que um feto é um ser humano, que é um sujeito de direitos, isso é perfeitamente possível, sim, e isso deve ser respeitado para aquelas pessoas que assim acreditam. E violar essa liberdade de crença é violar o que o direito e o que o Brasil protege com muita prioridade, que é uma democracia. O que eu estou falando são argumentos científicos, não entrei aqui... Não, o senhor está falando de moralidade. Não, eu estou falando de filosofia, de razão. Não, o senhor está falando de moralidade. Então sem dúvida que o senhor está falando com uma racionalidade, não há a menor dúvida nisso. Vamos ver. Mas não induz as pessoas que estão nos ouvindo a erro, fazendo essa comparação entre feto e uma criança nascida. Pode escutar um minuto? Escuta, se um embrião não é vida humana, o que é? Não, ele pode ser vida humana, mas ele não é sujeito de direitos. Então o que ele é? Da mesma forma que essas minhas células são células humanas, isso não me... As células do meu cabelo... Uma célula que é o espermatozoide que vive 24 horas. Perfeito. Um óvulo que vive 48 horas. Se unem isso não é vida humana, padre? Se unem e podem viver 100 anos. Perfeito. O que é aquela célula que pode viver 100 anos? Ok. Isso não é uma vida humana? Não, é uma pessoa humana. Não. Pessoa é um conceito moral. Não, pessoa é um conceito moral.
O humano Pessoa é um conceito filosófico que existe antes da, da religião, antes negativo. Pessoa nasce na Grécia no século IV antes de Cristo. Tá? Ok. Pois, não tem nada de cristianismo aí? Onde é que veio o cristianismo? Mas então, isso é uma construção da cultura. Tá? Isso vai estar diretamente vinculado a uma construção da racionalidade. Isso não é um conceito biológico. Então, eu não posso dizer que um feto é pessoa. É um conceito biológico porque... O senhor acabou de dizer que nasceu na Grécia. Então, se nasceu na Grécia, não nasceu na biologia. Então, mas não, a pessoa o senhor me disse... que é. Não, então o senhor está me confundindo. Agora eu fiquei não. confusa, padre. Ah, tá, desculpa. Eu imaginei que a gente fosse cair nesse ponto, né, ok. para tratar do momento em que consideramos o início da vida ou não, mas voltando à questão do Programa Nacional de Direitos Humanos, eu quero dar boa noite ao Guilherme Pontes, o coordenador da Pastoral da Juventude, e perguntar como os jovens acompanham essas discussões. Boa noite. Bom, boa noite. Então, nós, a Pastoral da Juventude da Igreja Católica, vem acompanhando essa mesma manifestação da Igreja, dos nossos bispos, contra, né, qualquer ato que venha contra a vida. Nós não somos a favor de nada que mate, de nada que gere a morte, né? Então, em vários momentos nós temos defendido isso através de inúmeras campanhas, né? E a questão do aborto é uma questão lógica que nós somos contra o aborto sempre, né? Então, já grandes debates sobre isso. A Igreja Católica, através, mais uma vez, da CNBB, já conseguiu que o presidente Lula parasse para reler o texto que foi, inclusive, criticado por muitas pessoas, que não leu o texto porque estaria em viagem, deixou nas mãos de Dilma, enfim. E que pode haver alterações depois dessa manifestação da Igreja. Que mudança exatamente a Igreja espera? A Igreja espera que não se descriminalize o aborto porque a gente acredita realmente que é um crime contra a vida. Não pelo, como repito, ou seja, não que sejamos contrários ao aborto em si, mas é que somos a favor de que uma vida, ainda mais uma vida inocente, que não tem nenhum, ou seja, o culpado de ter gerado essa filha são os pais, não é a criança. Isso significa o quê? Que o decreto que trata do aborto, na opinião da Igreja, deveria ser extinto do programa ou modificado? Não deveria ser extinto. Devemos debater sobre o tema, devemos conversar sobre o tema e devemos ter uma lei clara sobre o tema também. Porque o que não podemos é estar num limbo legal em que não existe lei. Mas, logicamente, a gente quer um respeito à vida, um respeito a essa vida que é indefesa, ou seja, ela é a única que não pode se defender nessa história toda. E não podemos considerar, a Igreja considera que não podemos considerar uma pessoa, uma vida humana, como parte da mãe. Samantha, ao passo que a Igreja conseguiu aí um posicionamento do presidente Lula, esperançoso, para vocês da ala feminista, vocês enxergaram isso com uma certa preocupação, né? Essa cessão do presidente. Bom, tem 3 problemas aí, né? O primeiro é que a estratégia do Lula é uma estratégia eleitoreira. Ele fez isso para não queimar a Dilma no processo da Dilma como uma candidata, né? E a Igreja é um grande aliado. Então, na verdade, nós estamos aqui falando de uma grande moeda de negociação. O aborto sempre foi uma moeda de negociação política. Eu diria com muita tranquilidade que a preocupação nessas artimanhas políticas não é com a vida, não é com as mulheres, não é com questões desse calibre, é como é que a gente faz para angariar mais votos. E eu, sinceramente, sugiro que as pessoas não sejam tão ingênuas de pensar que esses temas são levados tão a sério do seu ponto mais essencial. Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema é a confusão entre governo e Estado. No momento em que o governo se sobrepõe ao Estado, nós começamos a violar princípios básicos da democracia. E o terceiro problema era isso que a gente estava discutindo com o padre, essa confusão entre uma concepção de humano, que está vinculada a uma biologia, e uma concepção de pessoa, que está vinculado a um conceito político, que perfeitamente, como disse o padre, começa na Grécia. E aí, quando eu vinculo pessoa a humano, eu gero essa confusão toda que a gente percebe cotidianamente. Pessoa, ela vai estar diretamente a uma possibilidade de viver a vida. Pessoa é um sujeito capaz de ação. Humano vai estar vinculado a esse arquétipo de células e uma genética e uma espécie. Dizer que um feto é humano é correto. Dizer que um feto é pessoa nos induz a erro. Então, desculpa, mas quando um ser humano, até quando um ser humano pode ser morto e até quando não?
Isso é uma concepção, depende Até do quando que, um ser humano... do que o senhor está querendo brincar com não essa... Não estou brincando, estou te perguntando seriamente, ou seja, sinceramente. Se é um ser humano, bom, quando tem uma o direito célula... nos diz hoje? Por que eu insisto com a questão do discurso jurídico, tá? Porque é o nosso discurso de consenso. É onde a gente consegue dialogar consensuadamente, né? Para independente das nossas crenças pessoais e das nossas religiões. O direito vai dizer que eu posso matar, tá, em legítima defesa, que eu posso matar em caso de estupro, que eu posso matar em caso de estado de necessidade, que eu posso matar em várias situações. Eu posso sim matar em situações que proteger um direito vai criar mais dano que violar o direito. Então, tá, isso que você fala cria mais problemas a mulher, né? Ou seja, tem os dados aqui do DataSUS, professor, que dizem... Perdão, okay. Vamos deixar os dados para o próximo bloco? Tudo bem. Ligue e participe desse debate, 3216-2828. Ligue, dê a sua opinião, participe. A gente volta já já com Conversas Cruzadas. Conversas Cruzadas está de volta, falando hoje do Programa Nacional de Direitos Humanos, o polêmico Programa Nacional de Direitos Humanos. E hoje a nossa conversa tem como foco o decreto que fala sobre o aborto, né? Desconsiderar o fato de o aborto ser um crime como ele é considerado hoje. Padre, o senhor terminou o bloco anterior querendo citar alguns dados. Isso, estava falando dos dados do SUS, o DataSUS, que está acessível na internet, que mostram que os óbitos maternos, ou seja, tirei os óbitos maternos por causa de aborto espontâneo e deixei todos os outros casos de aborto, outros tipos de aborto não especificado, no qual tem alguns espontâneos também, falhas de tentativa de aborto. No país inteiro, no ano de 2008, morreram 64 pessoas, 64 mulheres. Não me parece que isso justifique, seja uma causa de problema de saúde pública, seja... Não, esses dados têm dois problemas. Os dados do DataSUS, eles têm um problema de subnotificação, porque as causas de morte por aborto, elas não são notificadas como morte por aborto no serviço de saúde. Elas acabam sendo notificadas quando a mulher morre por aborto com uma outra notificação, ou por uma hemorragia, ou por uma complicação de infecção, porque ela nunca vai dizer que ela provocou um aborto, por uma questão óbvia, né? Eu não vou chegar no hospital com um aborto provocado, dizendo que eu estou sangrando por um aborto provocado. Sabem, né? Mas daí tem uma questão de uma dúvida possível, né? A gente não, difícil, isso não tem como a gente ter certeza em relação a isso. Eu posso ter uma infecção depois por isso disso. que os dados são o que a gente pode ter certeza. Não, a gente não pode. Esse é o problema. A gente não pode ter certeza com os dados, nesses dados do Brasil. Eles são subnotificados por isso. Os dados da ONU são bastante similares. Tá? Não, os dados da ONU são não bastante são similares. Os dados da organização... Da ONU em relação ao Brasil são bastante similares. Da Organização Pan-Americana de Saúde nos diz que os dados de morte materna na América Latina em geral e no Brasil é a 4ª causa de morte de mulheres. Dos abortos... também, os dados, acesso facílimo. Organização Pan-Americana de Saúde e Organização Mundial de Saúde. São os dados, assim, entra no oráculo Google, como eu gosto de brincar, e coloca Organização Pan-Americana de Saúde e Organização Mundial de Saúde. Dados, quarta e 3ª causa de morte materna. Entendo que no Peru, na Bolívia, possa ser isso, mas os dados do DataSUS estão claríssimos. Sim, estão claros. E os dados da ONU são bastante similares para o Brasil. Então checa de Pode novo, entrar. Padre. Vamos checar junto isso. Eu entrei hoje mesmo, ou seja, para pegar isso aqui. Trouxe a cópia não, deles? da ONU eu não trouxe. Você não trouxe a cópia dos dados da ONU? Porque é o que nós mesmo temos. que fosse uma pessoa, né, para quem defende a vida, dizer que 64 é pouco, não digo eu que acho seja que é incoerente. Pouco. Não digo que seja pouco, eu digo que não seja um problema de saúde pública. É diferente. Tanto que a quantidade de mortes que vem ocorrendo não pode ser deixada de lado, assim. E é um tema que, como a própria Samantha falou, é um tema que ele é colocado um pouco de lado, não se notifica verdadeiramente os dados, né? Então tem que se buscar muitas vezes dados mais realísticos do que esses, né? Do que o DataSUS, por exemplo. E são suposições daí. Não, enfim, dados que nós professor, temos noção, né, temos uma dúvida para colocar aqui para a gente tentar esclarecer. Se existe uma lei hoje no Brasil que permite que a mulher faça o aborto em caso de estupro ou se a mãe corre risco de morte, necessariamente precisa-se desse decreto dentro do plano para liberar a mulher a fazer esse aborto?
A mulher poderá fazer qualquer tipo de aborto com o plano? Não. O plano, o nome já diz, o plano o que é? Ele só está viabilizando algumas políticas do Estado. O plano não tem poder de lei, ele não vai fazer a reforma do Código Penal. Sim, mas já existe uma lei hoje, a mulher pode nesses casos. Sim. E os outros casos, como ficam com o plano? Bem, aqui entra um pouco na seara da vida novamente, que estava sendo debatido anteriormente. Quando se fala em aborto aqui, nós não podemos ser inocentes de acreditar que a lei vai permitir que qualquer pessoa chegue e faça qualquer tipo de aborto, assim, pagando um valor qualquer. Aqui tem que ser visto que vai se trabalhar uma nova cultura na sociedade. E vai se refletir sobre essa questão da vida. Porque uma célula do nosso corpo tem vida também. Mas ela morre, nós cortamos e isso faz parte. Agora, quando nós falamos de um organismo vivo, que é isso que é o zigoto, quando se forma ali, e até onde ele vai começar a ter algo que se pareça com o humano, que aí levam várias semanas para acontecer, nesse período se pode questionar o término dessa vida, que é uma vida, mas não necessariamente é uma vida humana ainda, ou que vai gerar alguma coisa. Então, vocês têm... Desculpa, mas ela disse que era um ser humano até agora. Um DNA de ser humano. Não, ela disse que era um ser humano, não? Você disse que era um ser humano. Comigo. Desculpa. Presta atenção. O DNA é de um humano, como o DNA de uma vaca é de uma vaca. Só que aqui, a gente não está falando ainda de um ser humano. Nesse conceito moral que você apresentou não. De pessoa, né? Como o DNA, nós temos o DNA solto em vários lugares. A quantidade de espermatozoides que estão sendo lançadas, de óvulos. O teu DNA em todas essas células, mas não um DNA distinto do teu, como é o caso de um zigoto. Um DNA totalmente distinto e irrepetível. Nunca mais vai se repetir esse DNA no mundo. Sim. Em toda a história humana. Quer dizer que essa singularidade, né, toda a natureza é singular. Claro, exatamente. Por isso que a gente deve respeito a toda a natureza. E toda a natureza também vem a falecer. O ser humano vem a falecer, mas não viemos a matar. E o ser humano de um modo especial. Não, venha matar. Tudo que fazemos de alimentação, faça pelo massagem. Uma vaca está em sentido, está em função de um homem. Mas uma criança não está em função de uma mulher. Esse é um ponto muito importante. O professor Rafael trouxe, acho que, duas categorias. O de ser humano, que é o que faz a gente se tornar esse sujeito, que é essa capacidade da gente ser algo autônomo. Mas vamos trabalhar com a hipótese de nós criarmos um consenso de levar a proteção da vida à esfera mais radical. A vida é um consenso para nós como um bem inviolável, correto, padre? Professor Rafael, como um bem inviolável. A vida como um bem inviolável. Prima facie, sim. A prima facie, a vida como um bem inviolável. Depende. Perfeito? Bom, se a vida é um bem inviolável, isso exige uma coerência de comportamento. A pergunta é, a vida vai ser um bem inviolável somente para a nossa espécie humana? Se a vida for um bem inviolável somente para a nossa espécie humana, nós vamos estar incorrendo num comportamento extremamente preconceituoso e discriminatório. A gente vai estar dizendo que só vale para nós. Então, ela não vai ser um bem inviolável. O que eu quero dizer com isso é provocar a todos para pensar o seguinte: nós violamos a vida todos os dias. Nós violamos a vida quando a gente tem práticas em relação ao meio ambiente de destruição, de poluição, de desrespeito. Nós violamos a vida quando a gente faz o churrasquinho no final de semana. Nós violamos a vida quando a gente faz o franguinho no final de semana. Quando a gente parte da concepção que o mundo está aí a nos servir. Certo? Sim, nós violamos a vida. Quando nós matamos um outro ser que vive a vida para comê-lo, nós violamos a vida. Isso é um argumento... Violamos ou não violamos? É um argumento falaz. Então, se a vida é um bem irredutível, por que nós temos autorização para matar alguém, para nos comer, para comê-lo? Isso é de natureza humana. Escuta, a gente é capaz de... Todo mundo é capaz de se dar conta de que quando se está tratando de uma pessoa humana, não é o mesmo que tratar de uma vaca. Bom, por que não? Se a vida é um bem irredutível... Porque a vida humana é superior à vida de uma vaca. Quem disse? Essa é uma concepção específica. Quem disse? Especista, logicamente, então nós somos especistas. O senhor concorda que os seres humanos matam porque nós podemos matar, é isso? A gente não pode agredir o meio ambiente descontroladamente. Isso, lógico. Então, padre, deixa eu só entender uma coisa. O senhor está afirmando que nós, seres humanos, podemos matar as outras espécies porque nós, seres humanos, dizemos que nós somos superiores às outras espécies. É isso? Exatamente.
Exatamente. Então, não foi as outras espécies que nos elegeu como superiores. Nós dizemos para as outras espécies, nós somos superiores a vocês e nós nos matamos. As outras espécies podem dizer alguma coisa? Não sei. Podem? É porque nós temos uma incapacidade de ouvi-las. Se elas pudessem, elas viriam e diriam. Com a nossa linguagem. Não. Então eles têm racionalidade. Claro que tem. Um animal tem racionalidade. Com certeza. Então, tudo bem, vamos ver o animal. Então, vamos ver. Uma vaca pode deixar de ser vaca? Não pode. Ela pode crescer na vida? Pode ganhar um diploma universitário? Não pode. Porque ela não tem racionalidade. Uma vaca, tem uma racionalidade. A filha da vaca vai ser uma vaca como uma vaca. Perfeito. O que a vaca não tem, e o senhor como teólogo e quase doutor em bioética sabe muito bem, é o que o Rousseau já falou com muita propriedade. A vaca não tem o que nós humanos temos, que é uma possibilidade de perfectibilidade. Para Rousseau, a perfectibilidade é o único critério que nos diferencia dos outros animais. O que significa perfectibilidade? É a possibilidade de se tornar mais perfeito. Se tornar mais perfeito é o que nos diz, como humanos, que nós não temos natureza, que nós temos condição. Ter condição é poder mudar. Ter condição é dizer, hoje eu como carne, porque me ensinaram a comer carne, mas porque eu sei que comer carne é um ato que mata a vida de um ser que já vive a vida, eu vou parar de comer carne. Então eu não vou fazer mais isso, certo? O que eu só quero insistir com isso, com esse debate, é que o tema do aborto é, na verdade, um tema muito metafórico das nossas incoerências. Nós, na verdade, não defendemos a vida. Porque se nós a defendêssemos, nós teríamos, a partir de hoje, que mudar o nosso comportamento de uma forma tão radical que nós iríamos respeitar as concepções mais privadas dos outros. Não, você está tentando Quando a gente proíbe uma mulher de ter a sua liberdade de escolha, a gente desrespeita a vida dela. Porque a gente diz para ela o que é o melhor para ela. E isso é uma violação tão singela de desrespeito à vida que talvez a gente não se dê conta, porque a gente parte da concepção que nós sabemos, né? E transforma um direito de reprodução em um dever de reprodução. Quem tem apoio? Quem dá apoio às mulheres que abortam? A igreja. Ninguém, absolutamente ninguém. Negativo, ninguém dá apoio. Eu estou fora do país faz tanto tempo, mas na Espanha tem uma rede que se chama Rede Madre, que dá em todos os estados, ajuda as mães a não abortarem, da igreja, ajuda as mães a não abortarem. No primeiro ano de funcionamento, das 1.000 mães que buscaram, 800 não abortaram e tiveram condições de criar o filho e viveram uma vida boa. Perfeito. As 200 que abortaram tiveram síndrome, tiveram depressão pós-aborto e estão até hoje em tratamento médico. Claro, porque é uma conduta criminosa. É considerada uma conduta não, porque ela sabe, naturalmente ela sabe que matou o seu filho. Não sabe, pai. Por natureza. Isso é uma concepção moral. Não é moral, a gente trata essas pessoas, a gente escuta essas pessoas. Sim, pega os dados do Pérola Byte, que é o único hospital do Brasil, em São Paulo, que faz o procedimento de aborto legal como é expresso na lei. Nenhuma das mulheres que fez o aborto legal, como não é aborto voluntário, elas tiveram qualquer problema de Eu teria que conversar com elas para saber. Então, os dados estão à disposição e as entrevistas estão à disposição. Eu não conheço uma pessoa, e olha que eu atendi casos de aborto, que uma mulher que não tenha tido... O senhor conhece gente, então? Conheço gente. Nossa, mãe, e parabéns. Conheço. Olha que conheço. Eu não conheço tanta gente assim. Pois é. E eu não preciso conhecer tanta gente para saber que alguns procedimentos violam... Para conhecer a natureza humana, a gente tem que conhecer gente. É porque a natureza humana não existe. Tá? Então, o que a gente tem são tema. práticas e condições. Vamos voltar a esse tema. Você falava de Rousseau, da perfectibilidade, mas não é isso que faz o homem. O que faz o homem é o homem ser diferente é a razão. O homem é um ser racional. Por isso somos superiores às outras espécies. Não por perfectibilidade. Temos uma natureza, mas somos capazes de dizer não a essa natureza. Isso é liberdade. Isso não é liberdade. Não. Isso é atuar contra o nosso ser. Mas somos livres para fazê-lo. A possibilidade, então, por exemplo, de uma fazer mãe... escolhas não é liberdade. Não, é uma dimensão da liberdade, mas não é a liberdade em si mesma. A liberdade no seu mais alto nível é atuar de acordo com aquilo que a gente é. Padre, as outras espécies não humanas, elas não têm a racionalidade cognitiva humana. Mas, por favor, o senhor não venha me dizer que as outras espécies não têm um grau de cognição e de racionalidade, porque isso é uma ofensa, inclusive, ao Deus que criou tudo isso. Deus não criou nada, não criou uma vaca racional, por favor.
Vamos pensar. Os animais, eles agem e reagem ao seu ecossistema. Eles sabem exatamente. Se o senhor pega uma barata e vai tentar pisar na barata, a barata foge. Ela tem total concepção de perigo. Isso não é uma capacidade cognitiva de compreender? Cognitiva é. Então, e cognição? Não é racionalidade? Não. Bom, qual é o conceito de razão? Cognição são, você sabe, você deve ter estudado algo de filosofia, ou seja, a gente tem os 5 sentidos externos e os sentidos internos. Esse é um instinto de sobrevivência. Uma barata não vive em função dela. Uma barata vive em função da espécie. Uma vaca não vive em função dela, vive em função da espécie. De buscar a reprodução, de reproduzir cada vez mais e manter essa espécie. O homem não. O homem é diferente. Ele vive só em função de si mesmo. O homem vive em função de si e dos outros, mas não como uma necessidade de manter a espécie. Ele pode decidir se quer manter. Então, se ele vive em função de si, por que ele não pode? A gente não pode respeitar as suas escolhas mais privadas, inclusive de interromper a gestação. Podemos e devemos respeitar a liberdade das pessoas. Então, interromper a gestação não tem qualquer problema. Porque é outra pessoa. Aí não, tá se eu vivo, não é outra pessoa. Não existe ainda esse outro ser. Como que não existe? Não, eu só tenho o quê? Um processo de desenvolvimento. O ser não existe. Voltamos ao mesmo ponto de antes e continuamos o debate daqui a pouco. E você? O que você pensa? Ligue 3216-2828, dê a sua opinião, faça perguntas, participe. O Conversas Cruzadas volta daqui a pouco. Estamos de volta com Conversas Cruzadas, hoje debatendo o polêmico Programa de Direitos Humanos do Governo Federal sobre o item aborto. Várias participações por e-mail, telefone. Nós vamos tentar responder a todas as perguntas que estão chegando e posicionamentos para você que está acompanhando ao programa. Começando pelo André Oliano, advogado e pós-graduado em Direito. André, obrigada pela participação. Ele diz o seguinte: vejo que o argumento pró-aborto sempre se põe ao lado de uma classe historicamente discriminada, as mulheres, o que é muito nobre e relevante. Mas visto que nossa sociedade é majoritariamente constituída por mulheres e a maioria dessa sociedade também é contrária ao aborto, abre parênteses, 85%, segundo a última enquete realizada pela RBS no site da empresa, será que a defesa do aborto não acaba representando interesses pessoais ou ideologias de determinados grupos, mais que as próprias mulheres, que são em sua maioria contrárias ao aborto? As mulheres vivem num determinado contexto cultural, né? Então é óbvio que isso vai ser sintomático desse contexto cultural. Se a gente fizer essa pesquisa num site, em outro contexto, com certeza o resultado vai ser completamente diferente. Então, não tem como eu exigir homens progressistas ou pessoas com alteridade em conceitos discriminatórios. Eu não vou encontrar negros contra o racismo numa sociedade racista, por exemplo, nos anos em que o apartheid, talvez nos Estados Unidos, fosse completamente permitido. Nos Estados Unidos, quando o apartheid era permitido, era uma política pública, a gente encontrava negros que defendiam o apartheid, porque, afinal de contas, aquela era a cultura vigente. Então, é perfeitamente possível encontrar isso. Agora, tem outros dados ótimos também, que foi feito pelas católicas pelo direito de decidir, junto com o IBOP, que mostram que a maioria das mulheres católicas são a favor da descriminalização do aborto, por exemplo. Seja pesquisa X ou Y, enfim, há muitas, mas nenhuma delas representa a totalidade da população brasileira, em quase, eu trouxe aqui até... E outra coisa importante, né? A opinião e a prática sempre vão ser coisas muito dissociadas quando se refere à prática do aborto. Não seria o caso de um plebiscito, já que a gente tem aí opiniões Olha, a questão diversas? É que, vamos ver, voltando à pergunta, ou seja, a questão é que falava de religião antes, ou seja, a religião cristã, os países que adotaram, que têm raízes cristãs, são os países em que mais se respeita a mulher hoje em dia. Isso é claro, ou seja, dizer que é uma cultura... mas não por um mérito... Porque a igreja sempre esteve atrás os países cristãos são os que mais respeitam, então, de raízes cristãs, são os que mais respeitam, é por culpa de quem? De quem? Você está falando só dos cristãos, mas tem os outros países que não passaram pelos tipos de... Não, estou falando dos países... processos civilizatórios como os nossos. Cultura, claro que você está falando do Ocidente. Né? Então, o Ocidente foi colonizado pelo cristianismo. Pega o Gabão, por exemplo, na África do Sul, país na África do Central que... Você está pegando um dado que é interno do próprio Ocidente. Não, o Ocidente nasce do cristianismo. Isso até o mais ateu sabe disso. Tudo bem, a cultura judaico-cristã. Exato. E daí o judaísmo vai estar anterior, vai fundar o cristianismo e é anterior ao próprio cristianismo. Agora,
tem outros países, como pega a África Central, em que tem a cultura dos pigmeus, que é extremamente igualitário e também super respeita as mulheres. A igreja nunca chegou perto. Então, né? Vamos à pergunta da Ivanise, então? Mundialmente não se compara, Insignificante, né? o Gabão, com Não se certeza, compara, padre. né? Na sua Ocidente concepção, com o Gabão. é verdade. Não dá para se comparar o compara. Gabão, país africano, na América Não Central, dá de com o comparar Gabão. Eu um entendi a país sua com toda a concepção. América Latina. Vamos adiante. Dá. A Ivanise possível. dos ingleses. Ivanise, obrigada pela participação. Por telefone, ela perguntou: o que é mais importante para os direitos humanos e para a igreja? Permitir um aborto porque os pais não têm condições ou deixar a criança viver uma vida miserável? Nenhum nem outro. O ideal é criar redes que, em vez de gastar por legalização de aborto e por campanhas de legalização de aborto, que se criem redes, e nisso a Igreja Católica também, assuma a nossa parte de culpa, tem sido omissa, criar redes que possam acolher essa mãe, possam dar condições financeiras que ela comece a ter uma vida digna no começo e que possa dar uma vida digna para essa rede madre que eu falava na Espanha. Ajuda as mães até os 2 anos do filho, ajuda a mãe a ter condições financeiras de poder se manter. O que falta para o governo não é criar lei para destruir um problema matando pessoas. O que falta para o governo é criar estruturas que deem condições. Vamos ao questionamento do Zulmar, advogado de Campinas, aqui na cidade de São José. Zulmar, obrigada pela participação. Ele elogiou a discussão, muito pertinente, e pergunta: qual a diferença moral entre a interrupção da vida de uma criança prematura sobrevivendo em uma incubadora e uma criança em mesmo estado de desenvolvimento no ventre materno? E mais, quais os critérios para decidir entre a vida e a morte quando a diferença está em estar dentro ou fora do ventre materno? Pois é, Essa é a uma resposta pergunta da pergunta está clara, ou seja, a pergunta já responde por si mesma. Não responde. A pergunta é brilhante. Ela é brilhante. Quer dizer, eu tenho um caráter aí fundamental que é o conceito de sujeito de uma vida, que é o conceito no sujeito de uma vida no sentido do ser capaz de
trata de uma discriminação. Não, se é uma trata da discriminação. verdade. Não, a verdade... O homem, todo mundo sabe, uma criança de 7 anos é capaz de dizer que um homem é superior a uma barata. Não, padre, o senhor me desculpe, padre. Não, o homem Vamos não é... avançar nessa discussão para a gente não voltar ao mesmo ponto de antes? Se o Brasil é laico, por que essa primazia da igreja em atacar o aborto? O senhor defende a continuidade de uma gravidez resultante de estupro? O André de Coqueiros, de Florianópolis. Obrigada, André. Olha, é uma situação dificilíssima. Eu sei que é uma situação limite, é a que usam sentimentalmente para legalizar o aborto, pese que o que é o projeto de lei não é uma legalização de aborto nesses casos. O que o projeto de lei quer é uma descriminalização do aborto em geral, para todos os casos, para a mulher, que ela se sinta livre, se desfazendo de um ser humano que habita nela. E a do aborto é um caso limite, a do estupro é um caso limite, logicamente, mas é um caso em que a única pessoa inocente são a mãe e a criança. E a única pessoa, se discute a pena de morte para o estuprador, por que não se discute em nada a pena de morte para a criança? O ser humano que está ali. Ou seja, não digo que a mãe tenha que criar, logicamente que teria problemas psicológicos, logicamente que seria o ideal que criasse, que pudesse, que conseguisse superar esse trauma. Não digo que ela tenha que criar, mas pode dar adoção, pode dar... Porque nenhuma existência... ninguém pode dizer que essa vida é melhor não ter sido vivida. Agradeço a todos. Eu sei que o tema e a discussão renderia outros tantos programas. A senhora, muito obrigada pela participação, o professor também, ao representante da Juventude Católica, padre também, muito obrigado. Só vou ler 2 comentários que mandaram aqui, então não iremos discuti-los. O Daniel de Canasvieiras por telefone disse: sou biólogo, padre, não somos superiores aos outros animais. Os animais se modificam, evoluem, se alteram de acordo com o meio em que vivem. Alguns criam mais pelos em ambientes mais frios. Fica para reflexão, assim como para a doutora Samanta. O César do bairro Garcia de Blumenau disse o seguinte: seus pontos de vista são interessantes, mas só podem ser feitos hoje porque a senhora teve direito à vida. Obrigada pela participação de todos. Até amanhã. Conversas Cruzadas. Quem decide e quem tem opinião, assiste. Até amanhã.